Vamos falar então sobre como vendedores e empreendedores podem organizar as suas finanças e alavancar seus resultados. Eu sou o Fábio Frasson, eu sou palestrante, consultor empresarial, com foco em vendas, atendimento e motivação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças. Trouxemos um convidado muito especial que é consultor financeiro para nos ajudar aqui. Eu estou sempre aqui para ajudar você a aprimorar o seu trabalho de vendas para alcançar maiores e melhores resultados. Agora, para falar de finanças, seria bacana a gente trazer alguém especialista no assunto, foi isso que eu fiz. Estamos com o Marcos Queiroz, que é consultor financeiro, e ele vai nos ajudar aqui hoje a responder algumas questões. Como vendedores e empreendedores podem organizar as suas finanças para alavancar os seus resultados. Porque tem muita gente que tem dificuldade de lidar com dinheiro, não sabe como se organizar, não sabe como investir, não sabe como fazer o dinheiro trabalhar para si, e aí fica só correndo atrás do próprio rabo, né? Que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Eu vejo o seguinte, cara, aqui, como eu falo muito de vendas, falo muito para vendedor, para empreendedor, eu vou fazer umas relações aqui entre os assuntos. Então, por exemplo, quem trabalha com vendas tem sempre uma renda que é oscilante. Tem mês que ganha bem, tem mês que não ganha bem. E aí tem que saber lidar com esses altos e baixos aí, porque senão acaba muitas vezes se perdendo, não consegue pagar as contas, não consegue chegar no final do ano e ter um Natal bacana, não consegue tirar férias, enfim. Essa incerteza acaba fazendo com que muita gente se endivide, né? E às vezes atrase conta, e não consegue realizar os seus objetivos. Para você que está nessa área de finanças, cara, o que você pode falar para essas pessoas, né, para vendedores, empreendedores que têm essa renda que oscila muito, como que eles podem lidar com isso? Olha, o ideal, já que a tua entrada é variável, o ideal é você ter bem mapeado como é que é o seu custo de vida. Seja com planilha, seja no papel e caneta, é você anotar ali, dividir os seus gastos em 3 categorias, tá? É assim que eu gosto de fazer com os meus clientes. Então, eu divido ali com os gastos fixos, que são o gasto com aluguel, o gasto com condomínio, água, luz, internet, celular, academia. Esses gastos que eles podem até ter uma variação de um mês para o outro, né, como uma conta de luz e tudo mais, mas todo mês você tem ali e fica numa faixa aceitável, assim, né? E aí você anota os teus gastos variáveis. Geralmente são gastos atrelados ao lazer. Como é que estimar, né, essa despesa? Porque, ali na correria do dia a dia eu não vou chegar e parar e anotar um gasto com cafezinho, um gasto com, entendeu? Um gasto no restaurante. Não fica inviável. Então, o que eu recomendo é você pensar de forma semanal. Numa semana normal da sua vida, quanto que você costuma gastar com restaurante, gastar no cinema, gastar com lazer, gastar com essas variáveis, cafezinho. Então, beleza, estima isso, e aí você multiplica ali por 4. Eu gosto de ser um pouquinho mais conservador, então acabo multiplicando por 4,5, né? Porque tem mês que vai ter 5 semanas, tem mês que vai ter 4. Então, eu gosto de multiplicar por 4,5 e deixo esse valorzinho anotado aí. O que eu vejo muito acontecer são os gastos com cartão, né? Porque a pessoa chega, mas e os gastos com cartão? E a fatura do cartão, onde que vai? Na verdade, a fatura do cartão não é um gasto, né? É um meio de pagamento, é uma forma de pagamento. O que está ali dentro é que é a tua despesa. E aí, geralmente, as despesas do cartão entram esses variáveis também, mas entram as parcelas. Então, a parcela geralmente é o quê? É a compra ali de um tênis, de um sapato, de uma roupa, tudo aquilo itens de consumo no geral, né? E esses gastos são os que eu costumo falar que são os gastos sazonais. Então, são os gastos que a gente tem com certa periodicidade, mas não tem todo mês, não é um gasto fixo. Gosto de fazer uma estimativa anual. Impostos, no geral, são sazonais, né? IPVA, manutenção de carro, revisão de carro, que não é todo mês que você faz. Mas essas despesas que você sabe que você vai ter, mas que você acaba nos planejando. Então, são sazonais. Então, eu peço para estimar, né? Fazer uma estimativa ali anual. Então, eu gasto com presente, sei lá, R$ 500. Com roupa, eu compro roupa a cada 3 meses para mim, e geralmente eu gasto 200, R$ 100, 150. Então, fazer essa estimativa, sabe, listar, dentista, é uma coisa que o pessoal sempre esquece, vai de 6 em 6 meses, mas esquece. Fazer essa estimativa ali dos gastos sazonais, e aí você faz por ano, né, e divide por 12. Aí, a partir disso, você vai ter ali, você somando, né, o valor mensal, você vai ter o teu custo de vida.
certo? Aí o custo de vida ainda, para ser um pouquinho mais conservador, eu gosto de colocar uma margenzinha aí, 10, 15%. E aí agora, pô, mas ó, deu aqui que o meu custo de vida é R$ 5.000, R$ 5.500, mas meu faturamento no mês ruim não chega nisso, né? O meu salário no mês ruim não chega nisso, chega, sei lá, 4.500. E aí você vai sempre tentar ajustar o seu custo de vida a esse mínimo, mas, eventualmente, se não der, então você vai formando uma reserva com os meses que for bom. Então, no mês que foi bom, 7.000, então você pega essa diferença, né, do teu custo de vida, já guarda numa reserva ali e vai formando uma reserva que é diferente. Aqui eu gosto de fazer uma reserva diferente do que a reserva de emergência. Essa reserva seria uma reserva de, vamos dizer, de complementaridade de renda. Então, no mês que teve um mês pior ali, você vai nessa reserva e vai tirar lá, sei lá, se foi 4.000, o meu custo de vida é 5.500, você vai tirar 1.500 dessa reserva. É quase que um capital de giro. Quase que um capital de giro. Mas é para ser acessível mesmo, sabe? Porque é para você não ter pena, vamos dizer assim, de retirar, porque você sabe que esse dinheiro está destinado para isso. Então, essa reserva de complementaridade de renda, ela é para ser mais acessível mesmo. Aí, o quanto que vai ser essa reserva, aí vai ser muito particular no teu histórico. Quantos meses que você teve de faturamento abaixo aí do teu custo de vida seguidos, por exemplo? Pô, no máximo 2, não passa de 2. Para lidar com essa questão da instabilidade na renda, o ideal seria isso, você mapear ali o teu custo de vida e aí você ir tirando sempre essa entrada. Então, meu custo de vida é 5.500, então eu vou usar 5.500 durante o mês, independente se eu tirei 7, 8 mil, né? E aí você vai formando essa reservinha aí e nos meses que forem melhor, você vai destinando para outros projetos seus também. Uma curiosidade com relação a isso que você estava falando aí. Quando você fala de mapear, né, de anotar as despesas e tal, eu vejo assim, já há algum tempo que eu acompanho algumas pessoas da área financeira, e há um tempo atrás, alguns consultores financeiros, eles falavam muito sobre você registrar detalhe por detalhe do que você gasta no dia a dia. E eu me lembro que por muitos anos eu andava com um caderninho, daqueles que você compra em papelaria. Eu andava com um caderninho daquele, na época que existia pochete, por exemplo, eu andava com um caderninho daquele na pochete, e eu anotava tudo mesmo, assim, centavo por centavo. Aí depois eu perdi um pouco do hábito de anotar com tanta precisão, mas eu continuei anotando todas as despesas e tal, e era isso que a gente via os consultores indicarem. Você precisa saber exatamente para onde o dinheiro está indo e tal. Só que hoje a gente vê esses mesmos consultores, muitas vezes, já falando, olha, você precisa mapear quando você vai fazer um levantamento, quando você vai estimar o seu custo de vida. Mas dali para diante, você não precisa se prender a tanto detalhe no dia a dia. Qual que é a tua visão a respeito disso? Assim? Depois de feito esse primeiro mapeamento, continuaria controlando no detalhe ou você entende que aí daí para frente é mais para não deixar que as despesas atrasem, assim, controlar despesas que têm data para vencer? Como é que você pensa sobre isso? Eu sou mais da segunda visão, né? Essa abordagem que você comentou é de uma finanças que a gente costuma comentar que é mais tradicional, né? Ela não conversa muito com a realidade da maioria dos brasileiros, vamos dizer assim, né? Então, pô, quem na correria ali do dia a dia consegue parar para anotar? Você conseguiu fazer por um tempo, mas depois de um tempo fica insustentável. E aí a pessoa acaba entrando num looping ali de, putz, não consegui anotar, ela se culpa por não ter conseguido anotar, só que na verdade não vai fazer muita diferença para ela. Então por isso que eu até gosto de falar que o ideal é você mapear ali as suas despesas variáveis em forma de semana, porque aí você faz um acompanhamento com o teu próprio saldo bancário ou com a fatura de cartão, caso a pessoa queira utilizar o cartão de crédito. Mapeia esse teu custo variável ali na semana e coloque esse valor. Então, eu acho que vai ser R$ 300. Coloque esse valor numa conta bancária para você passar o mês. Então, multiplica aí por 4,5, né? Que nem eu falei, vai dar mais ou menos, vai dar um pouquinho mais de R$ 1.200, né? E aí faz esse controle. Aí você não precisa saber onde você está gastando, né? Mas você tem só o saldo da tua conta como um balizador ali, se você sabe se você está gastando dentro daquilo que você estimou ou fora.
Mas faz esse acompanhamento durante algumas semanas. E aí você vai ver se você fez uma estimativa boa e você vai ter um controle super simples, que é o próprio saldo da conta bancária. Não precisa ficar anotando. Esse é um teste que eu costumo fazer com todos os clientes e realmente a pessoa se adapta, porque é super simples, né? Para quem gosta de usar cartão de crédito, você pode fazer esse acompanhamento pela fatura também. Entendeu? Então, eu estimei 300. No começo da semana já estava R$ 1.000, porque tem parcela e tudo mais. Então, na semana que vem tem que estar 1.300, né? Aí acompanha por algumas semanas e vê se você estimou legal, entendeu? A partir do momento que essa semanada, né, ficou bem estimada, tá ótimo. Você pode seguir ali. Então, você sabe que você tem, eu gasto 350, R$ 300, 400 toda semana, é isso. E mais para você entender como é a sua rotina, mapear isso, e dali para frente, a não ser que aconteça alguma coisa extra, você vai viver dentro dessa sua média. Isso. A ideia é fazer esse acompanhamento, né? E você definir uma coisa ali que seja de fato próximo do teu custo de vida para se viver bem, né? Não estourando o teu orçamento, obviamente, mas também não abrindo mão de coisas que são importantes para você.